Oi, gente, eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados, como sempre, neste livro de David Carol Sumerk, 151 Reflexões sobre a Educação de Filhos. Sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho. E eu quero fazer aquele pedido de sempre. Não esqueça, inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito. Você que já está inscrito, confira a sua inscrição, vê se você ativou aí as notificações para receber aí e ficar sabendo de tudo que a gente publica aqui no canal. Nós estamos também nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. Não esqueça de visitar ali as playlists, temos shorts diários sendo soltos aqui, publicados no canal para você, para te abençoar. Nos siga nas redes sociais, compartilhe, mande para os seus amigos, comente, nos dê o feedback de como que você está recebendo o nosso conteúdo aí. Que Deus te abençoe. Somos muito felizes por ter você aqui conosco. Então vamos agora para o episódio de número 34, que tem por título Filhos da Mocidade. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmos 127, 4. Então hoje nós vamos falar dos filhos da mocidade. Os filhos daqueles que são jovens, ainda para tê-los, para curti-los, para estar presente na vida deles quanto mais tempo possível. É uma cultura de hoje em dia, nós vemos como a nossa geração já passou a pensar diferente dos nossos pais, né? Nossos pais, nossos avós, quando eles casavam ainda jovem, não tinha, principalmente gente que era como nós, da Assembleia de Deus, de outras igrejas mais tradicionais, né? Mais rígidas. O namoro não se alongava, então você namorava ali um período, já noivava e logo casava. E jovens já começava-se a ter filhos. E o que acontecia com essa geração? Essa geração passou a ver, tinha mais a possibilidade de ver os netos, os bisnetos, né? E alguns, por longevidade, alcançavam os seus tataranetos. E já nossa geração espera mais um pouquinho, porque tem uma carreira profissional, tem outros, não diria, privilégio não é a palavra, teria outros objetivos. Né? Primeiro, antes dos filhos. Outras prioridades. Prioridades é a palavra. Isso. Então, como o Mozo falou, né? Realmente, gerações passadas, além de casar mais cedo, ter filhos, às vezes, né, na lua de mel já, né? Já vinha presenteado na lua de mel. E os filhos já vinham aí no período da mocidade. Então, esse é o alerta que o nosso autor aqui vem nos dar, para nós observarmos isso. O que tem tido nas nossas mentes, nós já estivemos falando sobre isso em episódios passados, né? Mas o que nós tem nos gerado para ter filhos cada vez mais tarde? Porque a Bíblia, ela nos orienta a ter filhos mais jovens, para justamente a gente ver nossas gerações. Não quer dizer que os filhos, quando vêm mais tarde, também não sejam bênçãos, porque afinal aqui, filhos são bênçãos sempre. De qualquer forma, sempre, né? Sempre são bem-vindos. Mas o autor, ele tirou esse capítulo para enfatizar isso, enfatizar essa cultura que nós estamos tendo de casamentos tardios, e daí a gente procura ter mais filhos mais tarde. Às vezes eu até acho, eu tive com 28, e a gente casou, eu tinha 19. Então, na minha cabeça, com os 23 anos, a gente já ia ter os nossos filhos. E daí foi passando. Realmente isso que o autor fala, a gente vai colocando a carreira profissional na frente, vai querendo se estabilizar. Não que isso seja tão errado, mas a gente fica também à mercê do tempo, né? À mercê do... agora é mais isso, agora é mais aquilo. Sempre tem um mais, sempre tem alguma coisa. E não é isso que Deus deseja para nós, né? Deus deseja que nós estejamos imersos na maternidade e na paternidade. Aqui nos Estados Unidos é muito comum os jovens se casarem, daí um aninho, 2 no máximo, eles já começam a ter filhos. E quando eles começam, é a escadinha, né? Já é um, depois o outro, 2, 3, 4, e depois fecha a fábrica, porque eles têm essa cultura já de casar,
né, muitos ainda, e já começar a ter filhos. Então fica aquelas famílias bonitas, até grandes, né? A mãe, eles tiram realmente esse tempo, eles se organizam para que a mãe fique em casa um período um pouquinho maior, né? Muitos americanos que a gente conhece, e depois ela vai para o mercado de trabalho novamente, ou decide ficar em casa full time, mas é uma cultura deles que eu acho também bem bonita. E o que é legal é que daí você vê casais ali nos seus 40, 45 anos e os filhos já tudo grande, Tudo criado, grande. crescido, né? E aí o casal pode se curtir novamente. É incrível como a Bíblia ela é perfeita, ela é um manual de instrução perfeito sobre criação de filhos, sobre a instituição da família. Ela fala quando você deve ter seus filhos, ela fala como você deve criar seus filhos, e ela é bem específica no dizer que você tem que os filhos terem uma certa, você ter seus filhos até uma certa idade cedo, para que você também possa aproveitá-los, né? Você possa ter energia e vigor para estar com eles, não é? Isso, a gente vê às vezes aquelas pessoas que têm um pouquinho, né, têm filhos um pouco mais tarde, não que não vão aproveitar, meu Deus, né? Tem pessoas que têm dificuldade para engravidar, às vezes casais que têm que recorrer à adoção e acaba demorando um pouquinho mais também. Só que realmente a gente tem que acabar mantendo aquela nossa alma jovem. Por mais que a idade bateu a porta, mas a alma jovem. Às vezes eu comento com o moço, meu Deus, amor, acho que a gente já teve filho tarde, porque eles têm um pique, né? E pra gente, nós acompanhá-los é mais puxado. E eu penso assim, meu Deus, se a gente tivesse casado e a gente já tivesse tido filho, o Noah já estaria com tantos anos, né? Às vezes a gente fica pensando aqui assim, mas também vemos que foi no momento certo, no jeito certo. Então o que a gente vem trazer hoje para vocês, né, dos filhos da mocidade, vocês jovens que às vezes não escutam aqui, jovens casais, então vamos lá, vamos pensar, vamos orar nesse sentido, para que o Senhor realmente nos direcione, porque a gente não casa para ficar para sempre casado, assim, sem filhos, né, que eu digo. Casa para ficar para sempre. Mas a gente casa para ter filhos. Então, que o Senhor nos dê esse discernimento e que esses filhos possam chegar o mais rápido possível, né? Para a gente poder curti-los realmente, ter essa leveza de, às vezes, até não ser tão rígidos ou não mimá-los tanto, que às vezes a gente vê um pai-avô, que às vezes acontece, acaba mimando, né? A geração está muito distante. Uma coisa que o autor fala aqui também é que quando a gente tem filhos mais novos, a gente lembra mais da nossa infância. Então as gerações não ficam tão distantes. E quanto mais velho a pessoa vai ter filhos, nossa, já fica aquela lacuna, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que se atualizar com o que está acontecendo no mundo para poder ajudar nossos filhos dessa geração, as pessoas que têm mais velho é muito diferente, é muito diferente. Então, o autor nos traz esse pensamento, como agirmos, por que nós pensamos assim? O que está nos impedindo de ter filhos? É algum pensamento que foi colocado? É alguma coisa, né, que tem nos alimentado de uma maneira diferente? Então, coisas que nós devemos observar ao nosso redor e orar nesse sentido para ver se realmente é o plano de Deus para a nossa vida. Por que a gente está tardando tanto? Se filhos são herança do Senhor, filhos são bênção na nossa vida, o porquê esperar para receber essa bênção, né? Tanto tempo, né? Eu acredito que um planejamento, você se planejar, você buscar ali ter um melhor ambiente para receber essa criança é até válido, mas não espere muito. O problema é esse, quando a gente começa a esperar, vai passando um ano, vai passando outro. Isso. Nós fomos com 8 anos, veio o Noah. Eu já achei que esperamos muito, né? Nós já conversamos sobre isso, a gente acha que às vezes a gente até esperou muito, porque hoje com 40, o Noah tá com 6. Cara, ele tá na flor, tá assim, agitadaço. E às vezes eu chego, eu tô morto, só quero o sofá. E ele quer jogar bola, ele quer brincar. Papai, vamos brincar comigo, vamos fazer aí, seu filho, pelo amor de Deus, deixa o papai descansar um pouquinho. Então, gera esses conflitos aí. E a Bianca mencionou aqui, quando há uma diferença muito grande,
Algo que a gente já falou aqui, os conflitos de gerações aí começam a acontecer, porque você como pai acaba querendo, tendo aquele saudosismo da sua época de infância, porque na minha época era assim, porque na minha época eu fazia desse jeito, cara, não é mais na sua época, né? Às vezes o que funcionava lá atrás, na sua época, não funciona hoje. Nós temos que, como pais, precisamos entender que nós não estamos certos 100% do tempo. Vai chegar o momento em que aquela criança pequenininha vai ter algo para te ensinar, vai ter algo para te falar, vai ter algo que vai ser uma palavra de Deus para o teu coração. Você precisa ter essa sensibilidade de ouvir o seu filho, de prestar atenção no que ele fala e que muitas vezes, apesar de ter uma diferença grande de idade ali, ele vai ter algo de Deus para te ensinar. Nós já sabemos que as gerações se renovam de 15 a 20 anos aproximadamente. Então, a tecnologia mesmo, ela tem avançado de uma maneira gigantesca e rápida até demais. Mas tem outros aspectos, né, que influenciam nisso nas gerações. Então, como o Mozo falou, se a pessoa, né, fica até 40, 50 anos, no mínimo, né, para ter um filho, ela tem que, no mínimo, ter um espírito jovem. Né, ter uma alma jovem para realmente olhar para aquela criança e ver, gente, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me mudar, eu vou ter que me aperfeiçoar, porque senão a gente vai bater de frente. E aqui o autor ainda fala, né, que os pais jovens, eles têm mais energia e disposição para enfrentar tudo isso. Eu acho que leva a gente, quanto mais jovem, a gente leva as situações às vezes mais difíceis com mais leveza. Conforme a gente vai adquirindo uma idade maior, a coisa vai ficando mais estreita, né? Então, você vai ficando menos tolerante, né? Isso. Então, às vezes, a criança faz uma coisa, você já fica mais, mais nervoso, com mais facilidade, e quando a gente é mais jovem fica mais relax, mais tranquilo, deixa pra lá, dá tudo certo, né? Por mais que essas pessoas também jovens sempre têm que buscar se aperfeiçoar, mas eu vejo assim hoje com a rede social, ela abriu um leque ali para as pessoas também mostrarem muito de si, e a gente vê casais novos, né? Criando filhos à luz da Bíblia, criando filhos de uma maneira divertida, mas com propósito, com disciplina, com discernimento. E às vezes a gente vê isso nas pessoas mais velhas, que querem mesmo criar os filhos naquela disciplina, que o jovem... Então é uma coisa assim que a gente tem que balancear, não tem um certo, um errado. Eu creio que quando a Bíblia fala aqui dos filhos da mocidade, por mais que tem também a ver com a idade, eu vejo que tem a ver também com o espírito. Né? Nós temos que nos manter com o espírito jovem, independente da idade. Porque vamos dizer, eu tive o Noah com 28, quando ele tiver adolescente, eu vou estar com o quê? 40 e poucos? Então também se eu for uma 40 e poucas com velha ranzinza, né, a gente não vai conseguir aquela conexão, aquela empatia. Então nós temos que nos renovar a cada dia o nosso espírito, o nosso pensamento, estudando, sempre conversando, sempre gerando essa conexão, como a gente sempre fala aqui, para que a criança não se perca da gente, apesar desse conflito de gerações. Apesar disso existir, nós temos que estar sempre presentes. Nós estamos buscando estar sempre presente, por exemplo, na escola, com as atividades, nos envolvermos com aquilo que a escola tem proposto, dar nossa opinião também. Então, sempre estar imerso aquilo. Quando a criança chega ali com a atividade, com o dever de casa, a gente já vai ali, já vê, não é o que a professora mandou, tem alguma coisa que precisa reforçar. Então, a gente estando imerso ali, na igreja a mesma coisa, tá lá, a criança tá lá no Kids, vamos servir no Kids também para se inteirar no que está sendo passado, qual é o currículo que está sendo usado. Então, mesmo mais velhos, mesmo mais novos, sempre a gente vai ter que buscar uma interação para que não haja conflitos de gerações, aquilo tem que estar junto. A nossa geração tem que ajudar a próxima. A nossa geração tem que ser a base da próxima. Sim, e uma facilidade que nós já estamos tendo com relação aos nossos pais, que nossos filhos vão ter muito mais com relação a nós, é justamente a tecnologia, as redes sociais. Hoje você entra até o que nós estamos fazendo aqui, ó.
né? Você que de repente tem alguma dúvida, precisa de algum direcionamento sobre criação de filhos, nós estamos aqui, né, participando com vocês o que a gente vive com o Noah e a Zoe, baseado nos devocionais do David Carroll. Então, como nós, ou melhor que nós, pessoas com muito mais bagagem hoje na internet, você encontra cursos, você encontra mentorias, você encontra de tudo. Então hoje não há uma desculpa para o pai e a mãe dizer que meu filho não está sendo bem criado porque eu não tenho conhecimento, né? Eu não sei aonde buscar. E se você, além de tudo, senhor, que existe, você não está sabendo buscar, não está sabendo procurar, vai para a Bíblia. A Bíblia é completa. Ela ensina tudo com relação à criação de filhos, com relação à família, com relação à formação da família. Então, busque se atualizar. Você que é pai, você que é mãe, busque conhecimento, você identifica algo no seu filho. Hoje o Google está aí, a gente vai às vezes para o médico, a Bianca já está sabendo o que a criança tem, né? Ela chega, fala para a médica, quando a médica fala, é algo que ela já me falou no carro. Porque hoje tem essa facilidade de você pesquisar, você ver. Então, busque renovar o seu conhecimento. Busque estar atualizado, estar nivelado junto com seus filhos. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a vida é difícil, mas você buscar se interessar pelo que eles se interessam, né? Você buscar conhecer o que eles gostam, né? Eu gosto de tal coisa, você identifica isso no seu filho, busque se inteirar daquilo ali, porque daí o que acontece? A sua conversa com seu filho vai se tornar interessante, o seu filho vai ter prazer em sentar e conversar com você, porque ele vai perceber que o que ele gosta também é importante para você, né? Então, mesmo havendo essa diferença geracional, essa distância de idade, de repente você teve seu filho aí um pouco mais velho, busque esse entendimento, busque esse conhecimento, estar próximo, sendo a fonte de conhecimento e de inspiração para os seus filhos. De sabedoria, porque eu creio muito nisso, né? Os nossos filhos nos ver como pessoas que têm o conhecimento, principalmente nessa primeira infância. Depois parece que vão crescendo, eles vão tendo uns entendimentos próprios, né? Mas enquanto estar na primeira infância, eles perguntam pra gente tudo. Pelo menos os nossos filhos é muito: mamãe, posso comer isso? Posso fazer isso? Papai, isso é legal? Isso não é legal? Fulano de tal lá na escola fez tal coisa. Isso é legal? Então, eles estão sempre perguntando a nossa aprovação acerca do certo ou errado, ou até mesmo já julgando de uma forma própria, mesmo pequenos. Então, é isso que a gente tem que saber. Quanto mais juntos nós estivermos, quanto mais as nossas gerações estarem ligadas, interligadas, melhor será o desenvolvimento das gerações vindouras. O nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus de gerações, é um Deus de Isaac, Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus que está sempre falando aqui das gerações. A Bíblia, como o Mozo falou, é o nosso manual, né? Ela ensina do Velho ao Novo Testamento acerca de criação de filhos. A gente vê em Deuteronômio, amar o teu Deus de todo o coração. Foi aqui. Hoje nós estamos aqui no episódio de 34, mas nós começamos lá em Gênesis, falando aqui dos nossos episódios. Então, se você voltar um pouquinho atrás, se você está assistindo agora esse episódio, é o primeiro que você está vendo, esse nós já estamos no 34. Então, nós temos desde o 1. Volte lá que a gente vai começar a estudar juntos. Então é isso, é se inteirar. Por que, Bianca, que vocês estão fazendo isso? Porque Deus colocou no nosso coração essa sede pelo conhecimento acerca da criação dos nossos filhos e muito mais para que possamos dividir com vocês um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente tem estudado, um pouquinho do que a gente tem vivenciado. Como o Mozo falou, não é fácil e não está sendo fácil. Por exemplo, essa fase escolar das crianças, para mim, não está sendo fácil, né? Requer minha disciplina, requer o meu estudo, até por causa da língua,
que eu não falo inglês, o Mose fala melhor, mas mesmo assim, às vezes, né, amor, a gente se perde porque é um jeito de ensinar e é um jeito de aprender diferente do que a gente aprendeu na escola no Brasil. Então, é tudo, a gente tem que se inteirar de tudo, imergir na cultura para que a gente possa trazer isso para ele de uma maneira mais leve, para que eles possam ter neles, além, né, da cultura brasileira que nós somos, mas também ser imergidos na cultura americana, para que haja uma junção e que eles não fiquem crianças sem identidade cultural. Porque, na verdade, gente, se você está aqui nos Estados Unidos, tem filhos, né, americanos, acontece muito. Acontece que as crianças às vezes chegam numa fase que eles não sabem se eles são brasileiros, se eles são americanos, o que acontece com eles. Então a gente precisa levar isso com leveza. Nós queremos que eles tenham acesso à cultura brasileira, sim. Nós queremos que eles tenham acesso à língua portuguesa, que abre portas para eles também aqui no país. Com certeza, que aqui é um país multicultural, quanto mais línguas eles falarem, mais eles vão crescer. Então, não quero, claro, que nunca eles percam o português. Porém, na escola eles têm acesso à cultura americana, vamos supor, agora eles estão aprendendo sobre o Thanksgiving. Aqui nos Estados Unidos, eles têm a cultura de uma alimentação, né, um jeito de fazer a ceia no Thanksgiving. E isso eles aprendem na escola, né, da ação de graça, o que é feito, por que é feito oh, meu Deus, a torta de abóbora, por que é feito o peru. Então tem um cardápio já estabelecido. E às vezes o que a gente faz no Thanksgiving? O churrasco, a maionese, a farofa. E você integra as culturas, né? Isso. E o que é lindo na Bíblia, ali, como você estava falando, de Gênesis até Apocalipse, quando a gente observa a peregrinação, a saída do povo do Egito, você percebe que o quê? Houve uma perca de cultura, houve ali uma miscigenação um pouco com a cultura dos egípcios, mas muita coisa boa permaneceu. Você vê que a cultura dos hebreus, a cultura do povo de Israel, eles chegaram no Egito, ficaram cativos lá por anos e quando saíram ainda se mantinha. E depois, caminhando todo aquele tempo no deserto, a cultura ainda se manteve. Por quê? Porque houve a intencionalidade dos pais em transferir o conhecimento aos filhos, em se aproximar geracionalmente dos filhos, transferindo a cultura de uma linguagem compreensível e, de certa maneira, interessante a eles. Assim somos nós, pais cristãos, quando queremos ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Você que é pai, você aí que é mãe, e meu filho não se interessa pela Bíblia, mas como é que você tem passado a Bíblia para ele? Você de repente pega uma criança de 4, 5 anos e quer abrir lá e quer ler uma escatologia bíblica para ele, ele não vai entender, não vai se interessar. Agora procure, como eu digo, hoje a gente vive uma geração privilegiada, procure literatura bíblica para a linguagem das crianças. Né? Hoje tem gibis com as histórias bíblicas, coisas assim, igual o gibi que a gente vinha, livrinhos de ação, tem hoje com histórias bíblicas. Então, há maneiras de ensinar. Nós temos aqui em casa o Pão Diário Infantil, né? Pão Diário Kids. Eu creio que quem está assistindo aqui conhece esse livro, Pão Diário. São devocionais diários e agora eles fizeram a versão para criança. Tem adolescente. É adolescente, também, é maravilhoso. Todos os dias antes de dormir, o Noah e a Zoe pedem: papai, o nosso devocional. Papai, não deixa de ler o nosso devocional. Por quê? Eles se interessam porque a linguagem chega neles. Então, memoriza-se um versículo. Até eu li ontem o devocional. E aí eu não falei o versículo, né? Eu li o versículo, mas não falei a referência bíblica. Aí a Zoe: papai, aonde que está escrito? Você não falou onde que está escrito. Ou seja, ela já está ligada nisso. E às vezes, por mais que você ache que a criança não está gravando, ela está gravando. Está ficando algo no coração dela. Tem algo que está retendo no subconsciente, na mente dela. E no momento certo, essa semente vai brotar. E a gente tem tido conversas cada vez mais profundas, né, com relação a isso. E tudo isso são frutinhos, né? Uma colheita que a gente, por mais que eles ainda sejam pequenos, a gente tem muito a trabalhar, tem muito a fazer, tem muito a discipular, tem um treinamento aí intenso ainda pela frente, mas a gente já vê a cada dia
colhendo pequenos frutos. As nossas conversas acerca da Bíblia, antes eu falava, eles ouviam e tudo bem. Hoje não, hoje a gente já vai ler o devocional para eles, né, amor? Eles já vão debatendo, já vão vendo, hoje aconteceu isso, então já vão se identificando com aquilo que está sendo falado, já vão, também no devocional tem perguntas para fazer para eles, então eles já vão fazendo uma interpretação daquele texto, e é muito bom para eles em tudo, né? Já é comprovado aí que as crianças que estão mais imergidas em programas da igreja, por exemplo, elas se dão muito melhor na escola. Porque a igreja, ela vai te ensinar valores, princípios, né? Ela vai te ensinar, às vezes, a ser mais um servo. Às vezes não, né? Porque você vai te ensinar a servir pessoas. Ela vai te ensinar questões de liderança. Ela vai te ensinar questões de leitura, oratória. Se você está ali numa salinha com as crianças, né? E sempre a tia pede para um ou outro, no culto infantil, falar um versículo. Então, eles estão sempre lendo a Bíblia, estão sempre acostumados com aquilo, acostumados a estar em público. Isso já facilita muito na escola. O Noah e a Zoe mal entraram na escola, a professora já colocou eles lá para cantar, né? Para fazer outras coisas ali, outras atividades extras. Por quê? Porque a gente sempre incentivou eles e eles sempre foram tranquilos com esse ambiente de, às vezes, estar num palco. Coisas que eu demorei um pouquinho, mas que foi super vantajoso quando eu era pequena, porque eu sou uma pessoa meio nervosinha para essas coisas, né? Dá aquela dorzinha de barriga. E eu queria que eles tivessem isso para que não passasse por situações como essa. E quando a gente está imergido nessa cultura, né, com linguagens diferentes, mesmo quando Noah estava antes na escola pública, a professora falava muito sobre isso, como ele servia os colegas, onde que ele aprendeu isso, como que ele era na nossa casa. Então, a gente vai levando, hoje eu ainda falei para eles, como que a gente pode mostrar a grandeza de Deus para as pessoas. Era até uma questão do devocional de hoje. Como que nós mostramos? Através eu já falo, né, para eles completarem. Eu disse, através daí eles falaram os dois juntos, da nossa vida. Digo, então, se você é bondoso, eles veem Cristo em você. Se você faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, às vezes, até quando eles fazem uma coisa que não é legal, ao invés de debater ou dizer, não foi legal isso que você fez já de primeira, eu já respondo com outra pergunta. O que você fez, isso aí é legal? Isso aí reflete o que você é? E eles já respondem, eles já começam a pensar sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente está preocupado em dizer, não faça isso, advertir. Né? A primeira palavra que vem é, não faça e tal. E eu procuro, eu sei que às vezes, né, ninguém é perfeito, mas eu tenho procurado fazer eles pensarem todos os dias acerca dos seus atos. Se foi realmente com o coração, se aquilo foi sem querer, se tem algum sentimento que não é bom dentro daquela ação. E a diferença de desculpa e perdão. Desculpa você dá quando você bate sem querer, passou, empurrou. Agora, o perdão, você precisa, né, pedir perdão se você faz algo, às vezes, com o coração machucado, com raiva, com aquele interesse mais maldoso. Então, você precisa pedir perdão. E como pais, uma das coisas que eu faço aqui em casa, a gente faz quando a gente quer admoestar a criança, ensiná-lo alguma coisa, eu sempre me uso como exemplo. Eu sempre digo, Noah, você vê o papai fazendo isso? Zoe, você vê a mamãe falando dessa maneira? Você alguma vez viu o papai agindo assim? Então eles, não, papai, a gente não vê. Não, pai, a mamãe não fala desse jeito, a mamãe não faz isso. Então a gente se usa como exemplo. A gente se usa como exemplo para isso, para que o que acontece? A criança tenha sempre em nós como um referencial. Porque chegará um momento que lá fora, quando ele for testado em algo, quando lhe for oferecido algo, lhe for convidado para algo,
Ele vai pensar, peraí, o meu pai faria isso? Sabe, a minha mãe faria isso? Essa é a conduta que eu aprendo na minha casa? Às vezes ele vai fazer na curiosidade, às vezes no furor da adolescência, da juventude, mas a grande parte das vezes eles vão pensar, ou quando fizer, a consciência deles vai falar com eles, poxa, eu fiz isso e eu sei que isso meu pai e a minha mãe não fariam. Eu sei que isso fere os princípios, os valores da nossa casa. Então, não é uma tarefa que não acaba nunca. E recai sempre sobre nós a responsabilidade, nós como pais. Então, você, independente da diferença de idade, se você teve filho jovem ou se você já teve seu filho mais velho, né? Seu filho, sua filha, lembre-se, é sobre você a responsabilidade. É quanto mais próximo você tentar trazer a conversa, as coisas, você se inteirar pelo que o seu filho gosta, quanto mais a fluir o diálogo entre vocês, mais você conhecer os seus filhos lhe conhecerem, a certeza de um resultado maravilhoso, ela é quase que 100%. É verdade. É isso aí? É isso. Fechamos então, minha gente, episódio de número 34, Filhos da Mocidade. Obrigado, muito obrigado a você que nos acompanha, você que consome o nosso conteúdo, que está sempre aí ligado conosco. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também enviar aí para os seus amigos, tá bom? Inscreva-se você que não é inscrito, nós temos visto aqui no canal que muita gente assiste, mas não é inscrita no canal. É muito importante para nós que você seja inscrito ali, esteja com as suas notificações ativadas, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.